Canal Livre recebe o pré-candidato à presidência da República pelo PSDB, Aécio Neves. Ele nasceu em um berço de homens públicos. Seus avós foram Tristão da Cunha e Tancredo Neves. Tristão da Cunha foi um dos idealizadores do Manifesto dos Mineiros, que pedia a restauração da democracia. Foi deputado federal e secretário em várias pastas do governo Juscelino Kubitschek. O outro avô, Tancredo Neves, atuou no cenário político por 50 anos. Lutou pelo movimento Diretas Já e foi eleito pelo Colégio Eleitoral presidente do Brasil em janeiro de 1985. No início dos anos 1980, Aécio Neves dá os primeiros passos na política como secretário de Tancredo Neves, então governador de Minas Gerais. Entre 1986 e 2002, cumpriu 4 mandatos seguidos como deputado federal. Em 89, filiou-se ao PSDB, onde foi líder do partido na Câmara. Foi eleito presidente da Câmara dos Deputados em 2001 e no ano seguinte foi eleito governador de Minas Gerais em primeiro turno. 4 anos depois, Aécio Neves foi reeleito governador, com 77% dos votos válidos. Em 2010, assume uma cadeira no Senado Federal. E precisamos libertar o Estado brasileiro. No ano passado, foi eleito presidente nacional do PSDB. E agora, aos 54 anos, tenta seu voo mais alto na política: se tornar o novo presidente da República. Boa noite. E para entrevistar o senador e pré-candidato à presidência Aécio Neves, estão comigo aqui na bancada os jornalistas Fernando Mitre, Ricardo Boechat e Fábio Panunzio. Senador, boa noite, prazer em recebê-lo no Canal Livre. E a primeira pergunta é a clássica: por que o senhor pleiteia ser presidente da República? Em primeiro lugar, boa noite, Boris, uma alegria enorme poder estar mais uma vez no Canal Livre e já num processo de início das discussões sobre as eleições de 2014, eu te respondo de forma muito objetiva. Se for eu indicado pelo partido para conduzir a nossa candidatura, eu trabalharei muito para encerrar esse ciclo perverso de governo que tanto mal vem fazendo ao Brasil, para que nós possamos iniciar um outro onde a ética, onde a eficiência possam caminhar juntas. O Brasil, há 11 anos atrás, ou há 12 anos atrás, era apontado ao lado, quando se cunhou aquela expressão dos BRICS, ao lado de alguns outros países, como um país que buscava um lugar à sombra, ao lado dos países desenvolvidos. Hoje eu diria que nós estamos nos FRICS, nós estamos ao lado dos países desorganizados economicamente, somos o que menos cresce na nossa região e as conquistas principais que nos trouxeram até aqui, como o controle da inflação, a credibilidade do país, estão indo embora. Eu acho que é urgente que esse ciclo se encerre e nós possamos ter um novo governo com uma visão mais adequada e moderna de mundo, com uma visão de gestão pública que supere esse absurdo aparelhamento da máquina pública, que, a meu ver, é a principal marca do atual governo, para que nós possamos voltar a crescer em bases sustentáveis, voltar a investir em educação de qualidade e, enfim, dar de novo esperança às pessoas. Senador, o seu partido, portanto, um projeto político ao qual o senhor está incorporado há tanto tempo, como vimos aí na introdução do programa, foi rejeitado, derrotado pelo povo brasileiro em 3 eleições sucessivas nos últimos 12, 14 anos, para a presidência da República. O que o senhor está trazendo diferente dos 3 derrotados anteriormente? Olha, a esperança que nos fez vitoriosos em duas oportunidades anteriores àquela. O PSDB foi o partido das grandes reformas que possibilitaram o Brasil avançar ao longo desse período. E o Brasil avançou. Eu não tenho uma visão mesquinha da política, que alguns dos nossos adversários do PT têm, aqueles que acham que o Brasil foi descoberto a partir de 2003. Eu não acho que alguém só por estar no outro campo político só tenha defeitos, tampouco acho que alguém por estar no meu campo político só tenha virtudes. O Brasil vem sendo construído ao longo desses últimos anos. Mas as bases fundamentais para que nós chegássemos até aqui foram construídas com coragem, com competência
pelo governo do PSDB. A estabilidade da moeda, a modernização da nossa economia, as privatizações de setores que precisavam ser privatizados, uma nova interlocução com o mundo, a lei de responsabilidade fiscal, enfim, o início dos programas de transferência de renda, enfim, um conjunto de medidas que possibilitaram uma bendita herança para o governo do PT. Só que essa bendita herança se exauriu. Se exauriu a partir do segundo mandato do presidente Lula e agora está sendo dilapidada no governo da presidente Dilma. Eu acho que não é uma vitória do PSDB que interessa ao país apenas. É uma vitória de um grupo político que acredita que o setor público não precisa ser ineficiente apenas por ser público. Nós temos hoje um conjunto de pessoas, não apenas do PSDB, mas de brasileiros que estão, meu chá, como acredito você próprio, indignado com o que nós estamos vendo no Brasil hoje. Senador, é aí que eu queria entrar. Vamos lá. Existe uma indignação, existe também uma grande rejeição aos políticos de um modo geral e à política em si mesma. Nós tivemos aí aquelas manifestações de junho, a partir dali ficou muito claro isso. Hoje, examinando a última pesquisa, eu vi lá um dado incrível, que é o seguinte: a presidente Dilma é muito bem conhecida por 57% dos eleitores, o senhor por 24%, por 17%, e o Eduardo por 8%. Mas aí a gente vai ver a rejeição de vocês, é a mesma. 33%. Tem gente que não conhece o senhor muito bem que já o rejeita. E tem gente que nunca ouviu falar no Eduardo que já o rejeita. E esses que rejeitam a Dilma, certamente a maioria conhece. Mas não é uma grande rejeição à política? O senhor não se sente rejeitado? De forma alguma. Há uma rejeição à política, a política clássica, isso. Essa política que nós estamos assistindo na televisão todos os dias, dos desvios sucessivos, do mau comportamento, do pouco respeito ao dinheiro público. Né? Nós não representamos isso. Ao contrário. Nem em São Paulo? Eu tenho uma trajetória política da qual eu me orgulho imensamente. Você não vai acreditar, mas são quase 30 anos de mandatos consecutivos, uma vida absolutamente irretocável do ponto de vista ético, do ponto de vista dos resultados. Acho que Minas é um exemplo clássico de como é possível, com gestão eficiente, com metas claras, você obter resultados. Minas, a sua Minas, não é o mais rico estado brasileiro, não é o mais homogêneo dos estados brasileiros, e temos a melhor educação fundamental do Brasil, segundo o MEC, a melhor saúde pública da região sudeste, segundo o Ministério da Saúde. Todos os servidores são avaliados em razão das metas pré-estabelecidas. Se cumprem metas, são remunerados com um salário a mais no final do ano. Para você ocupar um cargo na área financeira administrativa no governo de Minas Gerais, você tem que passar por uma certificação feita por um órgão externo ao governo. Eu cito rapidamente alguns exemplos de coisas que não acontecem em outras partes do Brasil. Nós temos exemplos de outros estados extremamente importantes. Mas a boa política existe também, Mitre. Não há nada mais perigoso para uma democracia ou para uma sociedade do que a negação absoluta da política. Eu vou fazer a minha parte. A vantagem minha nessa caminhada, eu acho que uma vantagem real é que eu vou falar a verdade, eu vou defender as coisas que eu acredito. Eu acho que o Brasil tem jeito. Eu acho que tem um governo fazendo muito mal ao Brasil. Incompreensões, críticas, claro que eu vou recebê-las todas, mas eu tenho um foco hoje. Eu acho que nós temos as melhores propostas, o melhor time para governar o Brasil e as melhores condições de ganhar as eleições. Essas propostas ainda não chegaram até aquele grande público, isso o senhor reconhece? Não, claro que ainda não. O recado não foi dado ainda. Veja bem, nem o nosso nome, você acabou de dizer, chegou ao grande público, né? Por quê? Porque nós não temos ainda espaços como esse que vocês aqui estão me ofertando nos veículos de massa que atingem grande parte da população. Eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que ilustra bem o que eu quero dizer, e talvez com um fato concreto. Há 4 anos atrás, em 2010, existia um sentimento no Brasil de continuidade. Nesse mesmo momento, no mês de abril, no final do mês de abril, nós tínhamos cerca de 70% das pessoas dizendo que queriam continuidade. A economia crescia em média 7%, o emprego crescia 10%, as pessoas queriam continuar o que estava acontecendo. A presidente Dilma não tinha números diferentes dos que nós temos hoje, do que eu pessoalmente tenho hoje. Ela veio a vestir esse figurino da continuidade no final de julho, quando ela começa a empatar e ultrapassar o nosso candidato José Serra. Hoje, o dado consistente, o dado importante de todas as pesquisas, até porque ele se encontra em todas as pesquisas, é inverso ao de 2010. Hoje, 70% em média das pessoas querem mudanças e mudanças profundas. Quem tiver a capacidade, a partir do momento em que o debate se inicia, e talvez esse seja o primeiro debate eleitoral, né, com vocês, do qual eu participo. A partir do momento em que isso acontecer, que as pessoas estiverem atentas a que haverá eleição dentro de alguns meses,
é que as pessoas vão identificar o sentimento de mudança com o candidato que representa essa mudança. Esse é o desafio de nós, candidatos da oposição, sermos essa mudança, mostrarmos como nós queremos mudar, em que nós queremos mudar. Então eu estou muito confiante. Acho que é uma eleição difícil, como qualquer eleição, quando você tem um candidato na reeleição, com a máquina pública sendo utilizada de forma absolutamente livre, como acontece hoje, mas eu tenho muita confiança que na hora do debate, esse é um governo, Dmitry, que vai fazer uma campanha defensiva. Eles falharam na condução da economia, porque vão nos legar crescimento baixo, inflação alta, perda absurda da nossa credibilidade, falharam na gestão do Estado. O Brasil é um cemitério de obras com sobrepreços e abandonadas e inacabadas no Brasil inteiro, e falharam nos indicadores sociais. Senador, desculpa interromper o senhor, mas por que o senhor quer governar um país que vai pegar nessas condições? Para salvar o Brasil. Mas o senhor vai passar 4 anos pagando contas para, afinal, perder eleições por falta de capacidade de realização. É isso? Vou voltar a Minas, porque o discurso acaba sendo todo muito parecido. Quando eu assumi o governo de Minas em 2003, Panunzio, nós tínhamos a pior equação fiscal do Brasil. Eu não tinha dinheiro para pagar salários. Quando eu deixei o governo com 92% de aprovação, me perguntava qual a razão do nosso êxito. Não foi o que eu fiz no primeiro ano, foi o que eu fiz na primeira semana. Então, eu tenho uma expectativa, e conversando com aqueles que me assessoram, sobretudo na área econômica, como Armínio Fraga, José Roberto Mendonça de Barros, dentre outros, nós temos uma expectativa que a clareza das nossas propostas poderá nos levar, se vencermos as eleições, a termos no Brasil uma situação, Boris, inversa àquela que nós tivemos em 2002. Você lembra do efeito Lula, né? Que depois ele conseguiu superar, desdizendo tudo que disse durante a campanha, felizmente pelo Brasil, mas em 2002 nós tivemos escalada deflacionária, dólar disparou. Por quê? Porque era o susto com a chegada do Lula que ninguém sabia o que significava. Depois ele conseguiu, mantendo os pilares macroeconômicos herdados do governo do FHC intocados, ele conseguiu permitir que houvesse mais um período longo de estabilidade. Uma vitória do PSDB significa uma reação positiva, interna e externa, porque nós não estaremos sinalizando na contramão que faz o governo hoje no que diz respeito a indicadores fiscais maquiados, uma intervenção absurda e extremamente danosa ao Brasil em setores da economia como energia, por exemplo. Eu acho que a vitória do PSDB pode nos permitir um momento de alguma estabilidade e tranquilidade para tomarmos as medidas que forem necessárias. Eu não governarei, Panunzio, só para concluir, olhando, se vencer as eleições, obviamente, olhando curva de popularidade. Eu governarei fazendo o que precisa ser feito para o Brasil voltar a crescer.